Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem na era de Éfeso. Na última oportunidade, lemos das páginas 55 a 56. E ali o irmão Brana falava sobre a história dos avivamentos. O que é um avivamento? É o movimento de Deus em poder. É o mover de Deus. E sempre que Deus se move, Satanás se move também. Nos dias do grande reavivamento galês, o irmão Brana diz que os asilos de loucos se encheram rapidamente e se demonstrou um grande poder diabólico. Nos dias de Wesley, as pessoas faziam as coisas mais estranhas. E nos dias de Lutero, disse que o grande milagre do seu ministério não era simplesmente o fato dele protestar contra a Igreja Católica, ter conseguido protestar a Igreja Católica, mas sim ele ter se mantido firme, centrado, acima de todo o fanatismo que seguiu o seu reavivamento. E o irmão Brana também disse que a verdadeira e a falsa igreja estão entrelaçadas, elas foram plantadas juntas, elas crescem juntas, como diz a parábola do joio e do trigo que Jesus contou, mas elas são de sementes diferentes, mesmo tendo sido plantadas e crescendo juntas, são de sementes diferentes, mas são dois espíritos muito parecidos, os dois espíritos que estão em operação desde aqueles dias, o espírito anticristo e o espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Podemos ver isso em 1 João, capítulo 4, versículos 1 e 4, que diz: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provais que os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Naqueles dias dos apóstolos da igreja primitiva, o espírito anticristo já estava no mundo. E muitos anticristos já tinham sido levantados. E João segue dizendo: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Vencido quem? Os anticristos e o espírito anticristo. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o Espírito Santo que está em vós do que o espírito anticristo. Mas este espírito anticristo andou junto com o Espírito Santo, foi muito parecido, mas não é verdadeiro. Podemos ver isso também na carta de Judas, versículos 3 e 4 e versículo 12, onde diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Em Judas, no versículo 12, falando destas mesmas pessoas, diz o seguinte: Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco. Veja, estes anticristos banqueteavam-se com aqueles que eram verdadeiros, pois eles eram muito parecidos, eles cresceram juntos, eles foram plantados juntos, e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte.
são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. E o irmão Branham diz que as 7 igrejas estão localizadas na Ásia Menor. Na Ásia Menor, as 7 igrejas então são igrejas gentias, pois eram localizadas na Ásia Menor. João, no livro do Apocalipse, dos capítulos 1 ao 3, ele está escrevendo as igrejas da Ásia Menor, ou seja, ele está escrevendo as igrejas gentias. Em nenhum momento você vê ele escrevendo a uma igreja situada em Jerusalém. Aquelas igrejas de Jerusalém, em sua boa parte, eram compostas de judeus e muito poucos gentios. Mas agora, aqui no livro de Apocalipse, João está se dirigindo, Jesus Cristo, através do apóstolo João, está se dirigindo às igrejas gentias. Aquelas igrejas da Ásia Menor representavam as eras vindouras. Elas tinham características em si que simbolizavam o que seriam as igrejas nas eras futuras. E por que ele não escreveu a igreja de Jerusalém? Porque Deus havia se voltado para os gentios. Como diz em Atos capítulo 13, versículos 44 a 48, que era lícito que o evangelho fosse pregado primeiro aos judeus, mas tendo em vista que eles rejeitaram, então o evangelho foi direcionado aos gentios. Como diz aquela escritura, luz para os gentios, para isso te levantei. Então Deus havia se voltado para os gentios. Em Romanos capítulo 11, versículos 1 ao 8, também diz isso. E em Romanos 11, 25 e 29, diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. O coração de Israel foi endurecido, para que eles não vissem o evangelho. Paulo segue dizendo: até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Os judeus rejeitaram o evangelho, então o evangelho veio a nós, os gentios. Ele, Jesus Cristo, está tomando um povo para o seu nome, um povo dentre os gentios. E aqui diz: até que a plenitude dos gentios haja entrado, o coração de Israel foi endurecido, e assim todo Israel será salvo. Após a plenitude dos gentios entrar, que são as eras da igreja, as eras gentias, então Israel é salvo. Moisés e Elias estarão pregando para eles, porque como Paulo diz nessas escrituras, Deus não esqueceu de seu povo, pois ele mesmo, Paulo, era da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus apenas endureceu o coração deles para que o evangelho viesse a nós, mas Deus tornará a tratar com eles. Vamos retomar a nossa leitura. O irmão Branham vai fazer a leitura da mensagem à era de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 ao 7, onde diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esta foi a escritura. Tópico: o mensageiro.
o irmão Branham diz o seguinte: o mensageiro, anjo, para a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Que ele foi o mensageiro para a primeira era dos gentios, não pode ser negado. Embora Pedro foi concedido a autoridade de abrir as portas aos gentios, foi dado a Paulo ser o seu apóstolo e profeta. Ele foi o profeta mensageiro para os gentios. Seu ministério profético, através do qual recebeu a plena revelação da palavra para os gentios, autenticou-o como seu mensageiro apostólico. Com isso, concordaram os outros apóstolos em Jerusalém. Gálatas capítulo 1, versículos 12 a 19. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Também em Gálatas capítulo 2, versículo 2. Subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estio, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Também em Gálatas capítulo 2, versículos 6 e 9. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo fundou a igreja em Éfeso, diz o irmão Branham, por volta da metade do 1º século. Isto nos permite estabelecer a data do princípio da era da igreja de Éfeso, cerca de 53 depois de Cristo. Sua maneira de ministrar estabeleceu o padrão que todos os futuros mensageiros deveriam aspirar, e realmente estabeleceu o padrão para cada verdadeiro ministro de Deus, embora ele não alcançasse tais alturas na esfera profética como alcançou Paulo. O ministério de Paulo teve uma qualidade tríplice e foi como segue. Primeiramente, Paulo foi completamente fiel à palavra. Ele nunca se desviava dela, não importando o que custasse. Gálatas capítulo 8, capítulo 1, versículos 8 ao 9. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, nos anuncie outro evangelho além do que já nos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? 1 Coríntios capítulo 14, versículos 36 e 37. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus?
ou veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Note que Paulo não estava organizado, mas era guiado pelo Espírito, como quando Deus impeliu Moisés para tirar Israel do Egito. O concílio de Jerusalém jamais enviou Paulo, nem teve qualquer poder ou jurisdição sobre ele. Deus, e somente Deus, operou o envio e a direção. Paulo não era dos homens, mas de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Gálatas capítulo 2, versículos 3 e 5. Mas nem ainda Tito, que ainda estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Encerramos na página 59. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.